queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para o nosso momento quaresmal, nesta quinta-feira, na alegria de estarmos juntos numa fé, preparando o nosso coração para viver bem essa quaresma e poder viver bem a Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então ao nosso salmo de hoje. Desculpa, o hino, primeiramente. Vamos aqui ao nosso hino. Humildes, ajoelhados, na prece que a fé inspira, ao justo juiz roguemos que abrande o rigor da ira. Ferimos por nossas culpas o vosso infinito amor, a vossa misericórdia do alto infundi, Senhor. Nós somos, embora frágeis, a obra de vossa mão, a honra do vosso nome, a outros não deis em vão. Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem, possamos louvar-vos sempre e dar-vos alegria também. Conceda, o Deus unitrino, que a terra e o céu sustém, que a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Salmo de hoje, nesta quinta-feira quaresmal. Estamos já aí na terceira semana do tempo da quaresma. O salmo de hoje, Salmo 88. Agora, infelizmente, o salmo trata da lamentação sobre a ruína da casa de Davi. Ontem nós vimos, a posteridade de Davi, que é em Jesus Cristo, em o reino eterno. Agora, a lamentação sobre a ruína da casa de Davi. E a palavra de Deus que faz menção a essa passagem está em Lucas 1,69, que diz assim: fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de Davi. Diz assim. Na verdade, é a continuidade do salmo de ontem. E, no entanto, vós, Senhor, repudiastes o vosso ungido. Gravemente vos irastes contra ele e o rejeitastes. Desprezastes a aliança com vosso servidor. Profanastes sua coroa, atirando-a pelo chão. Derrubastes, destruístes os seus muros totalmente, e as suas fortalezas reduzistes a ruínas. Os que passam no caminho, sem piedade, o saquearam, e tornou-se uma vergonha para os povos, seus vizinhos. Aumentastes o poder na mão direita do agressor, e exultaram de alegria os inimigos e opressores. Vós fizestes sua espada ficar cega, sem ter corte. Não quisestes sustentá-lo quando estava no combate. O seu cetro glorioso arrancastes de sua mão. Derrubastes pelo chão o seu trono esplendoroso. E de sua juventude a duração abreviastes, recobrindo sua pessoa de vergonha e confusão. Até quando, Senhor, ficarei sempre escondido? Arderá a vossa ira como fogo eternamente? Recordai-vos, ó Senhor, de como é breve minha vida, e de como é perecível todo homem que criastes. Quem, acaso, viverá sem provar jamais a morte? E quem pode arrebatar sua vida dos abismos? Onde está, ó Senhor Deus, o vosso amor de antigamente? Não jurastes a Davi fidelidade para sempre? Recordai-vos, ó Senhor, da humilhação dos vossos servos, pois carrego no meu peito os ultrajes das nações, com os quais sou insultado pelos vossos inimigos, com os quais eles ultrajam o vosso ungido a cada dia, a cada passo.
O Senhor seja bendito desde agora e para sempre. Bendito seja o Senhor Deus eternamente. Amém. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, como nós vimos as promessas de Davi, de Deus a Davi, no início desse próprio Salmo 88, como de ontem era 88, a primeira parte, agora parece que Deus tirou a sua mão, a sua bênção sobre a posteridade. Na verdade, Deus não tirou, é o povo que se afastou de Deus. Se nós pegarmos a história do povo de Israel, nós vemos que Deus primeiro deu o reinado ao povo de Israel, Saul, depois veio Davi, certo? A posteridade de Davi, Salomão e os outros reis, todavia se desviaram do caminho do Senhor. O rei posterior a Davi e toda a sua corte, certo? Já não glorificavam mais o Deus de Israel, mas se uniram às nações vizinhas, aos costumes pagãos, casaram-se com mulheres de outros lugares, assumiram para si uma fé pagã, cultuavam demônios e tudo mais. A promessa de Deus permaneceu, mas o povo se afastou de Deus. Por isso, também como uma obra de caridade, Deus permitiu que aquele povo sofresse e fosse mandado, levado para a Babilônia, para depois de novo resgatar o seu povo de uma outra forma. Deus jamais se afasta de nós. Muitas vezes Deus permite os castigos na nossa vida para que a gente acorde dos nossos pecados. Assim Deus agiu com o povo de Israel. Assim Deus age conosco. A consequência do pecado é a morte, a consequência do pecado é o sofrimento. Deus não quer isso. Aquela célebre passagem, ensinamento popular que diz: quando não é pelo amor, é pela dor. Assim foi com a posteridade de Davi. Depois Deus fez suscitar o seu Filho, que veio este mundo para salvar dos nossos pecados. Assim o é com todos nós. Que aprendemos pelo amor, não pela dor. Mas se desviarmos do caminho, nos afastamos do Senhor, mas Ele jamais se afasta de nós. Basta que a gente se arrependa, que a gente encontrará a vida. Amém. Muito bem, dando sequência aqui a esse dia, vamos ao ensinamento, à catequese de hoje, nesta quinta-feira. E o tema é o sacrifício espiritual de Tertuliano, século III da era cristã. O tratado sobre a oração de Tertuliano, presbítero. Tema: o sacrifício espiritual. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios. Diz Isaías 1:11. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quem vos pediu essas coisas? O Evangelho nos ensina o que pede o Senhor. Está chegando a hora, diz ele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, diz João 4, 23 e 24. E por isso procura tais adoradores. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração, como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Esta oferenda apresenta de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, casta e sem mancha, coroada pelo amor, é a que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo das boas obras, entre salmos e hinos. Ela nos alcançará de Deus tudo o que pedimos. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade? E se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos de sua eficácia. Nos tempos passados, a oração livrava do fogo das feras e da fome,
e, no entanto, ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã. Talvez não faça descer sobre as chamas o orvalho do anjo, não feche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, não impeça milagrosamente o sofrimento, mas venha em auxílio dos que suportam a dor com paciência. Aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Outrora, a oração fazia vir pragas, derrotava os exércitos inimigos, impedia a chuva necessária. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos e roga pelos perseguidores. Será para admirar que faça cair do céu as águas? Se conseguiu que de lá descessem as línguas de fogo? Só a oração vence a Deus. Mas o Cristo não quis que ela servisse para fazer mal algum. Quis antes que toda a eficácia que lhe deu fosse apenas para servir o bem. Consequentemente, ela não tem outra finalidade senão tirar do caminho da morte as almas dos defuntos, rebustecer os fracos, curar os enfermos, libertar os possessos, abrir as portas das prisões, romper os grilhões dos inocentes. Ela perdoa os pecados, afasta as tentações, faz cessar as perseguições, reconforta o ânimo abatido, enche de alegria os generosos, conduz os peregrinos, acalma as tempestades, detém os ladrões, dá alimento aos pobres, ensina os ricos, levanta os que caíram, sustenta os que vacilam, confirmam os que estão de pé. Oram todos os anjos, ora toda criatura, oram à sua maneira os animais domésticos e as feras, que dobram os joelhos, saindo de seus estábulos ou de suas tocas, levantam os olhos para o céu e não abram a boca em vão, fazendo vibrar o som em seus gritos. Mesmo as aves levantam voo, elevam-se para o céu e, em lugar de mãos, estendem as suas asas em forma de cruz, dizendo algo semelhante a uma prece. Quer dizer ainda a respeito da oração? O próprio Senhor também orou. A Ele a honra e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus irmãos, aí está o benefício de uma verdadeira oração. Aquilo que no antigo Israel o texto nos ensina que eram as graças que Deus concedia de forma eficaz, né, sobre o povo de Israel, muito mais agora, quando a gente reza. O exemplo que eu dou sempre, né? Se outrora o Senhor ressuscitou Lázaro, e que grande milagre é esse, né? Todavia, quando Deus consegue tocar o coração de um pecador, milagre maior é esse. Fazer alguém que tem uma contenda com o seu inimigo voltar às pazes, perdoar aquele que errou. Eis o que a oração concede para nós. Graças maiores que concedia ao povo de Israel. Agora nós fazemos a oração no Espírito Santo e a Cristo. Olha que maravilha, certo? Nós já temos a ordem do universo, a esse Deus que criou, por esse Deus com o Filho no Espírito Santo, esse Filho que se fez homem e veio habitar entre nós, esse Espírito Santo que é o divino morador e que interpela os nossos corações na própria oração, quando nós gememos com gemidos inefáveis. Eis a verdadeira oração espontânea que brota do coração, não para o mal, querer o mal. Isso não é oração. Essa é a oração do mal, é a oração de Satanás. A nossa oração é a oração do bem, que visa o bem, que quer a conversão, até o pior inimigo. O que desejaria eu se uma pessoa tivesse tirado a vida de um irmão? Que essa pessoa morresse? Pois bem, se eu desejar isso, mesmo que ela morra no corpo físico, morro eu também no meu corpo espiritual, na minha capacidade de amar, pois o ódio é aquele que mata e o demônio é homicida desde o início. Por isso que a nossa oração é sempre o bem,
mesmo aqueles que nos fazem mal. E por isso, e dessa forma, nós somos verdadeiramente cristãos. E uma oração bem feita, com fé, com confiança, com muito amor a Deus, consegue vencer o próprio Deus, pois alcançamos graças inimagináveis de Deus através da verdadeira oração. Amém? Rezemos com o coração. Rezemos bem, rezemos muito, façamos da nossa vida esse grande louvor, essa grande oração a Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.